aqui, faltam 6 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e vamos falar hoje também nesse Globo Esporte muito de rodada de Campeonato Brasileiro. Afinal tem um Palmeiras e Cruzeiro hoje e amanhã tem o Galo contra o Vasco. Henrique Fernandes daqui a pouco pra gente falar desses jogos. Vamos começar falando do Hulk, ídolo máximo atleticano, mais de 200 jogos pelo Atlético e tá faltando um golzinho para chegar nos 50 gols pelo Campeonato Brasileiro. Gol dele! Hulk! 106 gols pelo Galo, 49 só em campeonatos brasileiros. O herói que sempre aparece! O maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos. Ah, bacana. Feliz não tá quebrando recordes aí. E com tanta bola na rede, será que o Hulk guarda na memória cada um dos gols? Hora do quiz do GE. Tem coisas que você acaba nem lembrando. Caraca, foi assim, foi assado. O Hulk é a estrela do Atlético. Correu o Hulk, deu paradinha, bateu. Gol! Vamos lá, Hulk. Primeira pergunta. Quem sofreu o pênalti que resultou no seu primeiro gol pelo Galo? Quem sofreu contra... Não me recordo, não me recordo o nome do... Aí o Nátio Fernandes foi lutar por ela e a arbitragem tá marcando o pênalti para o Atlético. Quem sofreu o pênalti foi o Nath. Eu não lembrava, nem lembrava que o Nath tinha jogado esse jogo. Próxima pergunta. Lembra do primeiro gol de falta? Uma falta muito importante aí no jogo, mas uma ótima chance para o Atlético. Zaratio e Hulk. Contra o Corinthians. Na Neoquímica. Lá vem o Hulk. Gol! O incrível Hulk! Golaço. 2-1 pra gente. Quais são suas maiores vítimas pelo Galo? São 2 clubes da Série A, hein, Dica? Fluminense e Cruzeiro. Você sabe o número? 7 ou 8 gols. Tá aí o Hulk, diante do Rafael Cabral, passou por ele, pode marcar. Hulk tocou pro gol! O Hulk vai pra bola, pé esquerdo. Ele é assombroso! Agora vamos dificultar um pouquinho, né? Tá muito fácil. Em qual minuto que você fez o gol contra o Bahia no título brasileiro de 2021, lá em Salvador? Isso aí demais, isso aí. No jogo do Bahia, você tá falando, né? É pênalti para Hulk bater. Uns 22, 23? Quase 27 no segundo tempo. É pênalti. Lá vem Hulk, bateu. Gol! É gol do Hulk e ele quer jogo. 27 minutos. Teve 2 do Keno, né? Kenaldinho. Acabou! Atlético campeão brasileiro em 2021. Pra fechar, o assunto agora é decisões com o Galo. Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez! Ai, credo! Quantos gols em finais você já fez com a camisa do Atlético? 10. Acertou! 10 e 10. Palmas de pé pra você! Palmas de pé pra você! Gol do craque! Do campeão! Do Hulk! E não é que o homem também é bom de memória, daqui a pouco a gente fala mais do Galo. Vamos pra Arena MRV, colocar Roger Cazé na prosa, porque na Arena o Arana tá fora, é meio trava-língua. Pode ter estreia do Fausto Vera também. Cazé, conta tudo, boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente. Vamos por partes, né? Primeiramente, é importante dizer que o movimento aqui na Arena tá bem bacana, mas amanhã vai ser muito maior, mais de 40 mil torcedores esperados, 35 mil ingressos nas mãos dos torcedores. Para essa partida, o Arana não vai jogar, está suspenso, 3º cartão amarelo. Durante a Copa América, Scarpa estava fazendo aquela função ali do lado esquerdo, o torcedor não gostou muito, estava dizendo que era um desperdício o Scarpa jogar longe do Hulk e do Paulinho. Dessa vez, Milito tem a opção do Alonso. O Alonso que reestreou na rodada passada, ele é zagueiro, mas é canhoto e nessa partida contra o Juventude ali, parecendo um lateral, acabou fazendo
um golaço. No meio de campo, pode pintar a estreia do Fausto Vera, que foi atleta do Milito no Argentino Júnior, pode fazer a primeira partida com a camisa do Galo, ele que foi apresentado ontem na cidade do Galo. Maurício. Tá certo, Cazé, obrigado pelas informações, bom trabalho. Henrique, amanhã vai ser um jogo também de um reencontro especial, né? O Bernardo com a torcida do Atlético depois de 11 anos. Eu vou te dizer que eu tô animado pra esse reencontro, porque o Bernardo deu sinais muito positivos na estreia. A gente tá vendo imagens do jogo contra o Juventude. Tá bem, né? Voltou Parecia bem. que ele já tava jogando há muito mais tempo com os companheiros do Atlético, ele tá se habituando, ele já tava treinando sim há mais tempo, mas o jogo foi o primeiro. E ele resistiu bastante tempo, né? Foi até metade, até um pouquinho mais da metade do segundo tempo. Vai estrear na Arena, deve estar ansioso e eu acho que jogando em casa, tentando apertar um pouco mais o Vasco, tendo mais a bola no campo de ataque, ele tende a evoluir um pouquinho mais, Maurício. Alegria nas pernas, ansiedade nas pernas, é tudo, né? Vamos falar do Batalha, porque o Cazé falou do Alonso, posicionamento, Batalha vai de zagueiro, né? O Milito já deu sinais de que o Batalha hoje concorre muito mais na zaga do que no meio campo, até porque o meio campo está consolidado com o Otávio e Alan Franco, ainda tem o Vera, né, que o Cazé disse que está chegando. De Vera? Talvez até estreie. Então pro Batalha a concorrência maior tá na zaga. E eu acho que ele vai voltar exatamente uma posição central na zaga. O Cazé apresentou um time, eu acho que vem outro. Vamos mostrar o campinho? Bora. O Júnior Alonso é sim uma opção pro corredor esquerdo, mas acho que ele vai manter o Scarpa na esquerda. Vagar. Vai adiantar o Saravia para ser um ala e entrar com Batalha na zaga. E aí seria Fux com Batalha e Júnior Alonso num trio de defesa, o meio campo mantido com os volantes. Acho que se o Fausto Vera for estrear, vai ser entrando no jogo. E atenção, esse trio de ataque tá bonito, hein? Acho que vai ser um trio de ataque que vai dar muito samba e vai fazer muita coisa pelo Galo, pela primeira vez jogando diante da torcida. Mais bonito que esse trio de ataque é você, Henrique Fernandes. Meu garoto. Você também é muito bonito. Muito obrigado. Ó, vamos agora seguir aqui no nosso Globo Esporte, já te agradecendo, pra falar do Hever, que é o maior campeão pelo Atlético, ao lado do João Leite. São 12 títulos, hein, Henrique? Ídolo absoluto, aposentou como jogador, mas continua no clube e sonha em ser técnico. No reflexo de uma carreira vitoriosa, Hever vê um novo caminho a conquistar. O meu negócio é estar no campo, estar naquela rotina, aquela adrenalina. Então eu sempre deixei muito claro e não vou mudar a minha decisão não, eu quero ser treinador. Decisão que já estava ali, nas lágrimas, de despedida dos gramados. A carreira como jogador se encerrou no Mineirão na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro no ano passado, contra o São Paulo. Mas, para se tornar treinador, o campeão de 12 títulos com a camisa do Atlético voltou para a base, literalmente. Eu me apresento normalmente com a equipe profissional, né? Eu participo dos treinamentos e fico também na categoria de base, pegando informação desses atletas para quando são solicitados, eu faço esse meio campo. Função nova dentro do Atlético e rotina bem diferente em casa também. No meio da tarde o Hever não tá de folga não, tá de olho ligado no futebol de base. Olhar atento ao futuro do futebol no Brasil e no Atlético. O ídolo do Galo admite que faltaram mais revelações no clube nos últimos anos. A última foi o Savinho, que saiu recentemente. Antes do Savinho, teve ali o Bremer, teve o Bernardo. Então, assim, é pouco para o Atlético. Mas também entende que o processo para a formação desses jogadores exige paciência. Se você tem esses meninos qualificados, com o time qualificado que você tem, tu vai colocar no lugar de quem para jogar? Claro que a gente quer revelar aí 5, 6 jogadores por ano. O desejo do clube é esse, mas nem sempre é assim. Entre os crias do Galo no time profissional, Hever tem acompanhado um de perto, a pedido do técnico Gabriel Milito. O Rômulo eu tenho acompanhado mais próximo, né, por ser um zagueiro, jogador de muita força e velocidade, e sempre falei para ele que a partir do momento que ele entender e fazer sempre um pouquinho mais depois dos treinamentos, sem sombra de dúvida ele vai muito longe. Se ter um ídolo serve de inspiração para os jovens do Galo, Milito é hoje o cara que Hever tem como principal referência na transição de carreira. E eu vou tentar sugar ao máximo aí o Milito, porque é um cara também que tem muito conteúdo e eu acredito que vai agregar muito na minha carreira pelo que eu penso, da maneira que ele trata os atletas, a cobrança que ele faz. Com o técnico argentino, o ex-zagueiro comemorou esse ano o primeiro título fora de campo, o pentacampeonato mineiro do Galo. E entre tantas conquistas na carreira, Hever ainda tem um sonho para realizar por aqui. Olha, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, né? Poder
ser treinador do Atlético. É um desafio, um sonho muito grande, que para mim seria espetacular, mas eu não sei se a massa vai estar disposta a me aturar como treinador, não. Aí vai depender mais deles do que de mim. E morreu nessa madrugada o ex-jogador Moacir, tricampeão mineiro e campeão da Copa Conmebol com o Atlético em 1992. Moacir tinha 54 anos e morava em Timóteo, no interior de Minas. Nossos profundos sentimentos e desejo de força à família do ex-jogador. Vamos pro... Um daqueles duelos históricos do futebol brasileiro, né? Sem dúvida alguma. Duas grandes camisas, frente a frente, na Arena MRV. Você acompanha pela Itatiaia a partir de 13h05. Coladinho no Bola Premiada, domingo esportivo da Itatiaia, com Galo e Vasco da Gama, com casa cheia na Arena MRV. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde, Cláudio. Alô, Cirilo, boa tarde a você, aos nossos comentaristas aqui no Rádio Esportes desse sabadão. E são pouquíssimos ingressos, praticamente esgotados os bilhetes para amanhã, para a torcida atleticana, a massa do Galo, que vai acompanhar na Arena MRV esse grande jogo. E pela primeira vez, Bernard e Júnior Alonso em ação na Casa do Galo, eles que reestrearam pelo clube no meio de semana, mas não tiveram esse privilégio até aqui de jogarem na Arena MRV. São dois nomes, né, da história do Atlético: Bernard, campeão da Libertadores 2013, e o Júnior Alonso, campeoníssimo em 2021 também, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Para esse jogo, então, Cirilo, restam apenas aqueles retiradas de camarotes, de cadeiras cativas, né, de torcedores que já possuem esse direito e que podem fazer ainda neste sábado. Não dá para pensar mais quem não vai no jogo. Os ingressos, como eu disse, praticamente esgotados. Vamos ter aí, segundo a previsão do Atlético, entre 42 e 43 mil torcedores. O setor visitante do Vasco da Gama, 2.000 bilhetes foram vendidos em poucos minutos. A torcida do Vasco também animada, né? Porque o time vem aí num bom momento, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Por isso, jogo duríssimo pro time do Milito, que não vai ter o Guilherme Arana, é um desfalque importantíssimo, mas vai ter o Batalha de volta. E pode ter, além do Bernard e do Júnior Alonso, o outro estreante, né? O Fausto Vera. A gente vai trazê-lo aqui agora no Rádio Esportes para destacar alguns assuntos. Por exemplo, o Fausto Vera no Corinthians jogou de primeiro volante, mas depois acabou tendo outras funções em campo. Como que ele se imagina nesse time do Galo com o técnico Gabriel Milito, que o conhece desde a época do Argentino Júnior? Milito ya me conoce, él sabe minhas posições dentro do campo, o que eu posso dar para ayudar a meus compañeros, así que espero poder dar muito certo, sempre aprendiendo, siempre dando un máximo esfuerzo, así que bueno, esperando con ansia poder jogar para poder mostrar dentro do campo, né? Quais foram as primeiras impressões do Fausto Vera, que chegou ao Atlético e já conheceu a estrutura do CT, toda a estrutura do futebol do Galo? Sí, me encontré con un clube muito organizado, os treinos são muito bons, meus companheiros, a verdade que están en un nivel muy alto también, entonces eso faz que los jugadores siempre continúen creciendo dentro del campo, ¿no? Esa exigencia interna aquí dentro del grupo eu acho que es muy importante, o día a día, entonces me encontré con un club muy comprometido para lograr grandes conquistas, entonces ahora fica a trabajar mucho, eu estoy preparado, eu siempre fiqué entrenando Lanu Corinthians normal, la verdad, y porque no sabía o qué iba a acontecer con las negociaciones. Entonces ahora estoy aquí, estoy pronto y bueno, ahora a seguir treinando bien y a estar a disposição do treinador. Aí o Fausto Vera já se colocando à disposição do Milito. E como ele conhece o Gabriel Milito, o treinador do Atlético costuma jogar, né, com o primeiro volante, são 2 meias mais por dentro. A situação aí de posicionamento do Fausto Vera, ele destaca que tenta se adaptar a qualquer estilo de jogo. Sí, eu acho muito importante, sempre intento adaptar-me a todos os estilos de jogo, né? O que sempre pida o treinador, eu sempre intento adaptar-me a isso. Lógico que depois os jogadores, cada um tem suas características,
Y bueno, soy un jugador que gosto de ter a bola, de ficar siempre con la pose. Intento no perder muitas bolas para después no ter que ficar todo el tiempo corriendo y recuperar. Eu gosto muito dessa ideia de jogo, así que con un treinador, con meus compañeros, eu siento que aquí posso desarrollarme melhor. Então agora, como falei antes, né, a trabalhar muito, a intentar entender bem a mis companheiros e junto todo poder lograr grandes coisas. Aí, então, animado, o Fausto Vera, ele sabe que com o Gabriel Milito a chance dele jogar mais, né, do que vinha sendo no Corinthians, até porque já conhece, né, o treinador conhece o futebol dele de outros carnavais. O detalhe aí, Cirilo, é que com a chegada do Fausto Vera, o Galo tem agora 9 estrangeiros no elenco. E em cada jogo do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, você pode ter 7 jogadores relacionados. Para esse momento, o Zarate está fora, né, Cirilo? Então, o Galo tem, na verdade, para esse jogo de amanhã, 8 estrangeiros. Um deles vai ter que ficar fora, né? Fausto Vera tá aí, tem Batalha, Saravia, Alonso, Alan Franco, Vargas, Palácios e Lemos. Então, um desses aí, o Lemos, que voltou agora, pode ser que não fique ainda com opção no banco de reservas. Agora, quando tiver todo mundo, o Milito vai ter que escolher, né? Pelo menos em jogos do Campeonato Brasileiro, você pode relacionar 7 atletas, o Galo já está com um limite estourado aí. Algo que acontecia, você vai se lembrar, o limite era diferente, era menos, né? Eram 5 jogadores, mas na época do Cuca, que o Alan Franco muitas vezes ficou fora, né, Cirilo? Até no banco de reservas. É o cenário, né? Agora os gringos dominando também a lista de relacionados do Galo. Alexandre Simões, um abraço, boa tarde, Simões. Boa tarde, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo. Ô Simões, como você observa a chegada do Fausto Vera a esse time do Atlético, a possibilidade já dele ser inserido aí nesse grupo de atletas para esse primeiro desafio em casa contra a equipe do Vasco da Gama, para a sequência da temporada, claro, são muitas competições, qual pode ser o papel do Fausto Vera nesse Galo, hein, Simões? Ô Cirilo, qualidade o Fausto Vera tem e a gente viu isso não só no Argentino Júnior, mas pelo valor que o Corinthians pagou para tirar ele de lá, né? Então não é um jogador qualquer. Que pagou que não pagou, né? Isso, se bobear não pagou, né? Depende da interpretação. Você consegue acompanhar meu raciocínio de que exemplo é diferente de comparação? Sim. Consegue, né? Sim. Eu posso dar um exemplo que todos nós aqui, muitos dos ouvintes vão se recordar. O Emerson Leão trouxe o Diego Tardelli para o Atlético. O que era o Diego Tardelli? O Diego Tardelli estava escanteado no São Paulo, no Flamengo tinha ido para lá emprestado e chegou no Atlético com um treinador que conhecia ele, que gostava do futebol dele, sabia da maneira dele jogar. O Diego Tardelli mudou a carreira dele, não mudou? Totalmente. Essa interação jogador-treinador também é muito importante. Isso também é muito importante. Não que o Atlético esteja contratando o Fausto Vera só para ser treinado pelo Milito, não é isso. Mas de toda forma, ele chega ao Atlético tendo um treinador com quem ele apresentou o melhor futebol da carreira dele. E isso faz toda a diferença. Agora, essa questão de titular reserva, eu acho que o futebol atual nem tem muito isso, né? O Edu falava agora há pouco no Cruzeiro, né? Da questão do Seabra, que o Seabra deve fazer as mesmas substituições ou pelo menos as mesmas peças do jogo contra o Bragantino. E usou a 5. E o Milito agora, ele passa a ter a possibilidade também de usar a 5, de repente, né? O grupo tá ficando mais encorpado, a qualidade é indiscutível e o Fausto Vera entra nessa briga aí com o Otávio, com o Alan Franco. Pode ser que daqui um mês ele seja o melhor volante do Atlético e vai jogar. Entendeu? Então, são peças. É isso que o Atlético precisava e precisa, principalmente a gente pensando nas duas Copas. Sendo que a Copa do Brasil ele não pode jogar, né, Claudio? A Copa do Brasil ele já jogou pelo Corinthians. Só uma correção aqui, Cirilo. Esse ano os times aprovaram 9 estrangeiros, então tá tranquilo. Então 9 é o número hoje do Galo, então não vai precisar ninguém ficar de fora, não. Então tá tudo certo. Ô Edu, essa situação aí de mudança de jogo destacada pelo Simões é fundamental, né? Porque até 2 semanas atrás o Milito tava com 5, 6, 7 caras no banco e fazia 2 alterações só porque eram as que ele confiava, né? Agora o Atlético vai ganhando mais opções, a temporada é muito longa, né, Edu? A substituição no futebol, ela tem algumas decisões que o treinador tem que tomar. Ele vai substituir porque o que tá jogando tá cansado ou porque quem vai entrar pode mudar o cenário da partida, né? Então o Atlético tinha muito disso,
E o Milito olhava para o banco e nós também olhávamos para o banco do Atlético e a gente fazia um esforço muito grande para achar alguém que poderia mudar o cenário de uma partida. E sendo muito sincero, não tinha. Ele trocava por cansaço. Trocava só por conta da parte física, porque o Atlético é uma equipe que demanda muita intensidade pela maneira de jogar. E em determinado momento e em algumas posições especificamente você precisa trocar porque o cara que tá jogando simplesmente não tá dando mais conta de entregar intensidade, entregar fisicamente, apesar de ter qualidade técnica. A partir desse momento, e ontem eu já conversava sobre isso com o Léo na turma do Bate-Bola, o Milito, como disse o Simões, ao invés de fazer 2 alterações, ele tem a chance de fazer 5. Agora, o elenco do Atlético continua desequilibrado, né? Porque você olha pro banco, você enxerga qualidade hoje na zaga, hoje no meio, mas se você olha pro ataque, para fazer a alteração de mudar o jogo, você só tem o Vargas. Você só tem o Vargas que tem a capacidade de entrar e te acrescentar. Ou manter um nível técnico. Você não tem outro. O Palácios ainda não fez, o Alisson não fez, o Kardec muito menos. Hoje no meio de campo... E o Cadu. E o Cadu também não. Hoje no meio de campo, você tem condição. Sim. O Zarate estando saudável, você vai ter a possibilidade de jogar com Bernard e Zarate ou um ou outro. E você mantém a qualidade. Otávio e Fausto, você mantém a qualidade. Você tem o Batalha, que pode fazer o papel de primeiro ou segundo volante. Então você colocar o Batalha na vaga de Franco, ou na vaga de Otávio, ou na zaga, no sistema defensivo. Na zaga, você mantém o nível técnico, porque chegaram reforços com muita qualidade. Do lado esquerdo, tem o Rubens chegando, voltando de lesão, para entregar o que hoje o elenco demanda, que é alguém para substituir a função que o Arana faz. E muita gente não entendeu que o Alonso não faz. O Alonso chegou para ser o substituto do Arana. Não. O Alonso chegou para ser o zagueiro canhoto pela esquerda. Ele não tem a capacidade de substituir o Arana na função que ele faz hoje. Agora vamos ver se você concorda comigo uma discussão que eu e Léo tivemos aqui. Eu acho que para amanhã eu colocaria o Alonso e deixaria o Scarpa na direita. Deixa eu te explicar por quê. Olha só. Você formaria... Aí seria muito mais uma linha de 4, né? O Alonso não seria esse cara que vai pela esquerda. De repente o Bernard pode fazer essa função. Porque eu vejo o Scarpa, e principalmente na Arena MRV, o Scarpa pela direita, puxando pro meio e batendo pro gol, como uma das grandes armas desse Campeonato Brasileiro e dessa temporada. Na Copa Libertadores, na fase de grupos, e mesmo no Brasil, o último jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, ele chutou 4. Quantas vezes o Scarpa puxou pro meio e bateu pro gol? Ele chutou 4, uma desviou no Paulinho, entrou. Outra, o Rafael fez uma defesaça, outra raspou a trave. Eu vejo o Scarpa, essa jogada do Scarpa, que ele só consegue fazer quando ele tá pela direita, como uma das grandes armas desse Campeonato Brasileiro. Tipo o jogo aéreo do Verrete, sabe? E amanhã tem tudo pra ser um Vasco fechadinho. Eu não acredito que o Vasco vai propor jogo contra o Galo. E essa jogada, ela é improvável, né? Ela é difícil, porque o Scarpa é um cara habilidoso. Ele passou pela marcação, ele bate pro gol, entendeu? Então, eu acho que amanhã, não é que o Alonso tem a mesma característica do Arana, longe disso, mas eu armaria o time de uma forma diferente para não perder uma das principais ações ofensivas que meu time tem, que é essa jogada do Scarpa. Clássico contra o Cruzeiro, o jogo com o Penharol, pega o tanto de vez que o Scarpa fez isso na Arena MRV. Mas é que se você muda o jeito do time jogar, o Scarpa já não vai ter mais a liberdade que ele tem para fazer essa jogada pelo lado direito. Por quê? Porque quando você joga com uma saída de 3 jogadores, quem abre o campo, quem estica, quem vai jogar colado na lateral é o Scarpa na direita e alguém pela esquerda. Se o Atlético vai sair com linha de 4, quem que vai fazer esse lado esquerdo? Bernard. E quem vai fazer o meio? Pode jogar o Batalha. E quem vai criar pelo meio? Quem vai fazer essa bola chegar no Bernard ou no Scarpa? Alan Franco. O que eu acho dessa história toda o Alan Franco joga como meia. Então, o Milito vem trabalhando esse sistema de jogo há 4 meses. Mas o Franco tem qualidade. Então, o que eu ia dizer é sobre isso, Edu. Sabe o que eu acho? Não deu tempo do Milito trabalhar outras maneiras no dia a dia, não? Eu coloco, sabe o que? O Tostão, que assim, o Tostão foi um craque em campo, e eu acho que todos nós concordamos que é um craque na escrita também, né? Sem dúvida. O Tostão, na coluna dele da Folha do dia 16, eu até destaquei isso aqui porque é interessante. O Tostão, falando do Seabra, tá? Ele colocou: os bons técnicos são os que sabem alternar a maneira de jogar, mesmo que seja por um momento. Sem dúvida. Então, é o momento de o Milito mostrar que ele é muito mais do que o treinador de um esquema. Sabe por quê? O treinador de um esquema, a tendência de dar
Porque, e não é o treinador de um esquema, porque contra o Juventude não foi o esquema. Ele danou a tirar volante, zagueiro e botar atacante. Ele botou Allan Kardec, Vargas no lugar de volante, de zagueiro, entendeu? Então, a minha impressão é de que o Milito tem total capacidade de ser mais do que o treinador que tem uma maneira de jogar, sabe? Eu só preservaria o potencial que o Scarpa tem com essa jogada dele, e se a gente for puxando pela memória, e eu tô puxando aqui, e eu lembro assim, dezenas de vezes o Scarpa fazendo essa jogada, principalmente na Arena MRV. É uma jogada muito forte do Scarpa. Agora, se você pegar números, por exemplo, o Scarpa, ele fez 8 jogos com a saída do Arana, fez 8 jogos sem o Arana. 5 jogos ele foi na esquerda. 5 jogos na esquerda. Foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2 jogos ele atuou na direita. Foram 2 derrotas. E 1 jogo ele não atuou. Então, assim, em termos de resultado, não fez diferença ele na esquerda ou na direita. O problema não foi o Scarpa estar na direita ou o Scarpa estar na direita. O problema foi o Atlético estar completamente quebrado. Mas ele jogou na direita, por exemplo, um jogo contra o Vitória, que a dupla de ataque era Alisson e Cadu, né? Tudo bem. Aí o Atlético tem essas questões também, né? O jogo contra o Vitória, que o Paulinho e o Hulk foram expulsos contra o Palmeiras, foi um jogo que o Milito colocou ele. Então o problema não era o Scarpa na direita ou na esquerda. É o conjunto da obra. O problema era o conjunto da obra. Sim. E muita gente achava que o problema era o Scarpa estar na direita ou na esquerda, quando não era. Isso. E eu concordo que não tem problema o treinador abrir mão das suas convicções, e o Milito já o fez. Já abriu mão das suas convicções contra o Botafogo, contra o Inter, contra o Bragantino, ganhou jogos, perdeu jogos. É que a gente tem que pensar com a cabeça do técnico. E sendo muito sincero, eu acho que não vai mudar. Se não for o Scarpa pela esquerda contra o Vasco da Gama e manter o Scarpa na direita, não vai ser o Alonso. Vai ser outro. Ele vai pensar em outro. E se você traz o Scarpa pela direita, quem vai fazer? Vai sobrar o Saravia. Ou o Saravia vai sair do time, ou o Batalha não volta. Porque você vai ter Saravia, Fux e Alonso. O Alonso fechando o lado esquerdo. Então, sinceramente, é pensar, é raciocinar e dar opinião com a cabeça do treinador. Eu não acredito, eu tô apostando no Scarpa sim, pelo lado esquerdo, com o Saravia fazendo a ala pela direita. Boa, Edu, boa, Simões. Vamos falar mais daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate sobre isso também. Essa é uma boa discussão.